Olá, espero que todos estejam bem. No último vídeo nós falamos sobre o livro de Gênesis, que faz parte do Pentateuco. Pentateuco significa 5 livros, né? Que nós entendemos que são os 5 livros de Moisés. Então, nós estudamos, vimos o autor, vimos o tema, que se trata do começo de todas as coisas. Vimos que falava dos patriarcas também, enfim. E no livro de Gênesis nós vamos estudar que também fala sobre Jesus no livro de Gênesis. Então lá, lembra quando eu fiz um vídeo e falei que lá no livro de João, quando João escreve que Jesus, quando Deus criou todas as coisas, Jesus estava junto, ele estava com Deus e era Deus. Então, nós acreditamos que Jesus já estava desde o princípio de todas as coisas, ele já existia e ele já estava com Deus criando o homem, criando a humanidade, enfim. Então, você vai ver em cada livro da Bíblia que fala sobre Jesus. E o livro de Gênesis, ele fala sobre Jesus. Ele fala que Jesus é a semente da mulher. Por que semente da mulher? Porque desde quando Adão e Eva pecaram, Deus então promete que pela mulher o Messias, né, iria nascer pela mulher. E também estudamos sobre os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, e o filho de Abraão, Isaque, foi uma promessa de Deus feita a Abraão, porque Abraão ele não podia ter filhos devido à sua idade. E a sua esposa era estéril, Sara. E então, certa vez, Deus lhe concedeu o desejo de Abraão e lhe deu, mesmo ele sendo em idade avançada e a sua esposa estéril, ele então lhe dá um filho chamado Isaque, que significa riso. Eles ficaram felizes, por isso o nome Isaque. E Deus certa vez provou Abraão, quis ver se o coração dele estava realmente em Deus ou se ele tinha colocado o seu coração nas riquezas, naquilo que Deus tinha lhe dado, que era o seu filho. Isso nos traz um ensinamento hoje. O nosso coração deve estar em Deus, não deve estar nas riquezas e nem naquilo que mais queremos de Deus, né? Porque Deus, aquilo que mais queremos, com certeza Ele vai nos dar. E o nosso coração não deve estar em nada disso, tá bem? Então, Deus certa vez pediu para Abraão que subisse até o Monte Moriá e que ele sacrificasse o seu próprio filho. Mas é claro que Deus não queria que matasse a criança. Mas Deus queria fazer um teste com Abraão. Queria ver se ele realmente iria levar Isaque e iria, né, obedecer o comando de Deus. E ele sobe então o Monte Moriá, ele vai com a criança e ele então, o filho pergunta para ele: pai, mas onde está o cordeiro para que nós possamos fazer o sacrifício? E ele diz: olha, meu filho, Deus proverá. Então, quando ele diz Deus proverá, nós vemos que ele cria que Deus podia fazer isso. Ele cria no Deus que ele servia. Por isso que Abraão foi chamado de nosso pai na fé. Ele teve fé quando ele fez isso. Então, subiram até o Monte Moriá e quando ele foi sacrificar no altar, que o menino deitou, que ele foi sacrificar o filho, então um anjo do céu falou com ele e disse: olha, Abraão, não faça isso, não mate a criança, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. Então olharam para o lado e estava preso entre os arbustos um cordeiro. Então esse cordeiro que Deus proveu para que eles fizessem o sacrifício simboliza também Jesus Cristo, tá bem? Então, por que Jesus? Porque eles iriam fazer um sacrifício e Deus providenciou o sacrifício. E eles simbolizam a humanidade. A humanidade precisava de perdão pelos seus pecados. Então, Deus providenciou esse sacrifício que foi Jesus Cristo. Então, esse cordeiro que substituiu Isaque no Monte Moriá tipifica, simboliza Jesus, tá bem?
Então, estudamos o livro de Gênesis e nós chegamos no final do livro de Gênesis, estudando a história dos patriarcas, e nós compreendemos que Abraão teve filho, Isaac, depois teve o seu filho Jacó, enfim, Jacó teve 12 filhos, um deles era José. José foi escravo pelos seus irmãos e foi vendido ao Egito, e lá ele serviu por 12 anos como escravo, mas Deus viu que José era um homem íntegro a Deus, então fez com que José fosse governador do Egito. E aconteceu que houve uma grande fome no Egito. E durante esta fome, os seus irmãos foram comprar comida no Egito. E quando chegaram lá, enfim, você vai ler a história lá e você vai compreender que José depois se revela aos seus irmãos, diz que está vivo, enfim. O faraó disse para José que ele trouxesse a família dele para morar no Egito. E então os irmãos de José, assim como seu pai, que descobriu que ele estava vivo, foi morar no Egito. E então eles começaram a se procriar, começaram a os rebanhos começaram a se multiplicar, enfim, foram um povo muito numeroso. Aí então começa o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, que faz parte do Pentateuco. Então, este segundo livro da Bíblia fala da libertação do povo de Deus e a sua jornada para a Terra Prometida. Por que libertação do povo de Deus? Porque, como eu disse, o povo havia se multiplicado muito. José já havia morrido, Jacó já havia morrido, os seus irmãos já haviam morrido, e aquele povo estava muito numeroso lá no livro de Êxodo. Então, aquele povo então se multiplicou, e os egípcios ficaram com medo que aquele povo pudesse dominar tudo. Então, o que eles fizeram? O faraó novo, que não conhecia a história de José e não conhecia tudo aquilo que José havia feito, né, pelo povo do Egito, enfim, escravizou o povo de Deus. Então, o povo de Deus ele ficou escravizado durante um tempão, durante 400 anos. Então, entre José e Moisés, deu mais ou menos 400 anos. Então, durante esse período, muita coisa aconteceu. O povo se multiplicou e eles foram escravizados. Só que o povo já havia perdido a liberdade espiritual. Porque um povo que era em maior número do que os egípcios, eles poderiam muito bem se rebelar contra os egípcios e não aceitarem a escravidão. Mas a mente deles estava fechada. Eles não estavam raciocinando. Eles já haviam, inclusive, abandonado os costumes judaicos, os costumes que haviam aprendido com Abraão, Isaque e Jacó. Eles estavam, alguns, adorando os deuses do Egito. Estavam abandonando a Deus como seu Deus. Então Deus permitiu que isso acontecesse. E isso nos dias de hoje, às vezes não entendemos porque as coisas acontecem conosco. Acontece porque tudo é permissão de Deus para nos ensinar. Por quê? Porque a Bíblia diz que nenhuma folha de árvore cai sem a permissão de Deus. Então, o que acontece é permissão de Deus e tem um propósito. Nós aprendemos isso. Então, o que acontece? O povo, então, fica escravizado no Egito durante um tempão. E a palavra êxodo significa saída do Egito. Saída. Mas como que Deus poderia fazer com que aquele povo que estava escravo no Egito pudesse sair do Egito? Como? Através apenas de um líder. Mas como iria alguém liderar o povo se escravo não liberta escravo? Então precisaria de um líder,
de uma pessoa que fosse liberta. Então, este faraó que não conhecia José, enfim, ele começou a perseguir os hebreus. Por que nós falamos hebreus e não israelitas? É porque nesse tempo ainda não existia o povo, a nação de Israel, o país de Israel. Ainda não havia o país. Então eles eram chamados de hebreus, tá bem? Eram povos semitas, descendentes de Sem, filho de Noé. Então, esses povos semitas eram chamados de hebreus. Enfim, continuando a história, acontece então que Faraó manda que as parteiras matem as crianças, né, que matem afogado, que coloquem no rio Nilo todas as crianças para serem devoradas pelos crocodilos. Todo filho homem que nascesse. Por quê? Porque o povo estava se multiplicando muito. E Faraó faz isso. Joquebede, que era uma mulher hebreia, coloca então o seu bebê na água. E ele então, certa vez, a filha do faraó que estava se banhando no rio, a princesa então encontra um menino num cesto de juncos, feito de juncos. Então ela olha para o menino e dá o nome de Moisés. Depois no módulo 2 nós vamos ver o que significa Moisés. Significa retirado das águas, saído das águas. Mas vamos estudar a fundo. Enfim, continuando, Moisés então é criado como filho do faraó, como príncipe do Egito. E ele então aprende a ser uma pessoa livre, a uma pessoa culta, uma pessoa que fala várias línguas, uma pessoa que tem cultura. E ele então começa a ter ensino, um ensino aprimorado. Ele começa então a estudar e depois, quando ele já está grande, ele então com certeza descobre que faz parte do povo hebreu e ele então, a Bíblia conta que ele mata um egípcio. Por quê? Porque ele vê a opressão que o povo egípcio estava fazendo com o povo hebreu. Ele vê as chicotadas que eles recebiam, eles trabalhavam como, enfim, como escravos, mas eles trabalhavam nas plantações, trabalhavam também fazendo na fabricação de tijolos, porque grande parte dos monumentos que tem no Egito, não digo das pirâmides, mas dos monumentos, dos templos que existem no Egito, foram criados também com a ajuda dos hebreus que foram escravos no Egito. Então ele via que abaixo de chicotadas eles estavam construindo prédios, fazendo tudo em nome do faraó. Na época não existia tecnologia, então eles carregavam as pedras nas costas, eles eram humilhados. Você já deve ter visto nos filmes o quanto eles eram injuriados, humilhados pelo povo egípcio. Então Moisés ele mata um egípcio e vai então foge. Ele foge então e ele vai para Midian, que é uma terra que no módulo 2 nós vamos estudar, ver onde fica, enfim. E lá ele então, Deus se revela a Moisés dizendo que o nome dele é Eu Sou. Nós vamos aprender por que Deus não falou o seu nome para Moisés, depois no módulo 2. Enfim, vamos aprender mais sobre a cultura egípcia, para que você possa entender bem direitinho. Então Deus diz para ele que ele vai libertar o povo. Mas Moisés, ele ficou relutante. Você vai ler a Bíblia e vai ver que Moisés disse para Deus que ele era duro de língua, que ele não sabia falar. Então, isso significa que ele já havia perdido, inclusive, a fluência, né, da língua egípcia, porque ele ficou 30 e poucos anos longe, depois que ele havia matado, então, esse egípcio. E ele foge e ele ficou muito tempo longe. Mas Deus então diz para ele: olha, não te preocupa porque eu vou estar com você. Os milagres que você vai fazer é eu através de você. O que você tem na mão?
ele vai dizer, olha, eu tenho um cajado. O cajado, né, aqui tem o símbolo do cajado. Então, o cajado, ele era um instrumento de pastor de ovelhas. E Moisés, ele estava pastoreando ovelhas lá em Midian. E Deus fala com ele e ele diz, o que você tem na mão? Um cajado. Então, através desse cajado, né, você vai fazer os milagres que eu vou te ordenar. Então, aqui eu tenho um resumo do livro de Êxodo. Assim como do livro de Gênesis eu tinha um resumo, aqui eu tenho do livro de Êxodo. Êxodo significa saída. Quem escreveu foi Moisés e ele tem 40 capítulos, tá bem? Então, quando Moisés volta, que ele diz para Faraó, olha Faraó, deixa o meu povo ir, Faraó ficou relutante. Ele não quis deixar o povo ir. Então, o que aconteceu? Deus então envia pragas. E essas pragas eram para amolecer o coração de Faraó e ele permitir que o povo pudesse sair do Egito. Então, a primeira praga foi água convertida em sangue, tá bem? Então, aqui eu estou com um laser aqui apontando, ó, a primeira praga, a água que foi convertida em sangue. A água era a água do rio Nilo, que era o rio principal, que aguava o povo do Egito. Então, cada praga que Deus mandava era para humilhar os egípcios, porque eles tinham uma crença de que a água do rio Nilo, o rio Nilo era um deus para eles, tá bem? Então, a água foi convertida em sangue para mostrar que o deus Rapi, o deus egípcio, era menor do que o Deus de Moisés, tá bem? Então, mas mesmo assim, o faraó não amolece o coração e ele então diz para Moisés, olha, não deixe o povo ir. Então, a segunda praga é a praga das rãs, tá bem? Que é o deus Heket, se não me engano, que é o deus Rã. Enfim, cada praga equivale a um deus. Então, a segunda praga é as rãs, a terceira praga são os piolhos. E mesmo assim, cada vez que Moisés iria falar com o rei, ele dizia, não deixe o povo ir. A quarta foi das moscas. Imagina só. O quinto foi da pestes de animais. Então os animais começaram a morrer. Então nós estamos falando já de alimento. Se não tem animais, também automaticamente não tem carne. Então o povo já começou a passar fome, né? A água já havia sido já havia estragado a água, porque havia sido convertida em sangue. Então, eles estavam doentes porque havia piolhos, havia pragas contra eles, água convertida em sangue, eles já não tinham água, já não tinham comida, pestes de animais. No sexto foi úlceras. Então, através de todas essas pragas já veio as doenças, imagina úlceras. Porque como que eles iriam tomar água tratada? Como que eles iriam tomar uma água pura? Né? Então começaram a surgir doenças, úlceras, chuvas de pedras, né? Então, gafanhotos. Os gafanhotos eles vieram à oitava praga e arrasaram com as lavouras. Então, o que eles mais plantavam era o trigo e era a principal base da comida deles. Então, porque do trigo fazia o pão. Então, foram pragas que vieram para arruinar mesmo. Trevas. Na verdade, por trás de cada praga existe uma explicação muito profunda que nós vamos ver no módulo 2. Por exemplo, os egípcios acreditavam que quando era noite eles deviam ficar em casa, porque eles estavam vulneráveis. Por quê? Porque o sol para eles era um deus. E esse sol protegia eles de todo mal. Então, se Ra, que era o deus do sol, não se estava à noite, é porque o deus Ra já havia ido embora, já havia abandonado eles e deixado eles sozinhos. Então, quando o tempo estava nublado,
quando havia trevas sobre eles, eles ficavam com medo e nem sequer saíam de casa, tá bem? Então foi uma praga terrível, trevas. Não tem como as pessoas trabalhar, não tem como sair de casa. Então foi algo assustador, realmente. E a 10ª praga, então, morte dos primogênitos. Primogênito é o primeiro filho do casal, é o primeiro filho, né? Significa primogênito é o primeiro filho. Então, Deus mata então todos os primogênitos que não havia egípcios, né? E dos israelenses que não haviam marcado as suas casas com o sangue do cordeiro. Então aqui o cordeiro simboliza Jesus, o sangue do cordeiro. Hoje nós temos o sangue de Jesus nas nossas vidas e nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Talvez você se sinta como os egípcios na época, desprotegidos, mas Deus está com você, porque se você aceitou Jesus Cristo, você tem o sangue do Cordeiro. A Bíblia diz o seguinte, que o mal, né, Satanás olha para a gente e ele vê nas nossas testas o sangue do Cordeiro. Então ele não tem poder para nos tocar. E a Bíblia diz que o espírito da morte iria passar em cada casa do Egito, iria ferir os primogênitos, né? E ele só não iria tocar nas crianças das casas que fossem marcadas com sangue. Então eles mataram um cordeiro, cada família, e com esse sangue aspergiram na porta. Esse sangue aspergido simboliza para nós hoje o sangue de Jesus, né? Como eu falei. Então, o espírito da morte passou pelo Egito e matou os primogênitos, inclusive o filho do faraó morreu. Então, quando nós falamos no faraó, nós falamos que o rei do Egito ele tinha filhos para que alguém sucedesse ele no trono. Então morrer, né, o filho do faraó era algo muito grande. Outro ponto que eu vejo é que o faraó ele achava que ele era Deus. Então quando Deus tocou no filho do faraó, ele estava tocando simbolicamente como se ele dissesse: eu sou mais poderoso que o faraó que se acha Deus, né? Então, foram essas as 10 pragas. E depois da última praga, então, faraó concorda que o povo saia do Egito. Então, o faraó do Êxodo, que nós estudamos pela história comum. A arqueologia tem comprovado, tem estudado, enfim, os historiadores acham que é o faraó Tutmés III. Então, se você ver na televisão algum documentário sobre o Egito e falar de Tutmés III, tente associar aquilo que você vai aprender com a história bíblica, né? Porque os historiadores acreditam que ele viveu nesse tempo de Moisés, tá bem? Então ele é um dos personagens principais. Os personagens principais são Moisés, Arão, que era o seu irmão, Tutmés III e Miriam, né, que era a irmã de Moisés. E qual é o tema principal do livro de Êxodo? É o relato da libertação de Israel do cativeiro egípcio e a sua preparação para herdar a terra prometida como povo do convênio do Senhor. Então, eles eram povo de Deus e eles estavam passando por todos esses processos porque Deus queria ensinar o povo que ele era mais poderoso e que ele podia tirar eles da escravidão. Assim como Deus mostrou o poder dele lá no livro de Êxodo, hoje ele mostra para nós o seu poder em todos os milagres que acontecem, né? Deus é bom com nós e eu duvido que cada um de vocês que estejam assistindo esse vídeo não tenham algum testemunho para dar. Por quê? Porque Deus está cuidando de nós, porque todos os dias ele faz um milagre na nossa vida. Então, por que Deus hoje nos mostra esses milagres? Para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, né? E sair da escravidão do pecado, que possamos cada vez mais nos converter ao Senhor, mudar as nossas atitudes e perceber, assim como o povo de Israel percebeu aqueles milagres e viu que Deus era o maior que os deuses do Egito, né? Egito simboliza o mundo,
simboliza o pecado, Faraó simboliza Satanás. Então Deus nos mostra que ele é muito mais poderoso que Satanás. Ele é muito mais poderoso que os deuses do Egito, né? Os deuses do mundo. Ele é muito mais poderoso do que qualquer coisa que ache que é maior que ele. Então até hoje o ser humano acha que pela tecnologia que ele tem, ele é muito maior do que Deus. Então por isso que existem as catástrofes, por isso que existe tudo o que há de ruim no mundo, porque o ser humano acha que ele é mais poderoso do que Deus, tá bem? Então o livro de Êxodo nos ensina isso. E como eu falei, cada livro vai nos ensinar que Jesus cada livro nos ensina algo novo sobre Jesus. Então o livro de Gênesis nos ensinou que Jesus foi a semente prometida, né, o Messias prometido, e que seria a semente da mulher. No livro de Êxodo, então, Jesus simboliza o Cordeiro Pascal, tá bem? Então, no Êxodo, eles saem, então, no capítulo 14, você vai ver que o Mar Vermelho se abre e Faraó persegue o povo. Porque Faraó, ele vê que ele fez algo errado, que ele não deveria ter deixado o povo ir. Na verdade, ele se arrepende de ter deixado o povo ir. E ele corre atrás do povo. E então, mesmo assim, Moisés coloca, sob o comando de Deus, Moisés coloca o cajado na água e o Mar Vermelho se abre. E então, eles passam em terra firme. Tá bem? Eles passam em terra firme. Uma curiosidade que eu acho pertinente e importante falar para você é que se a gente lê no livro de Êxodo 14, a gente vai ver que o mar não se abriu da onde Moisés estava para o outro lado. O mar ele começou a se abrir do outro lado, chegando até os pés de Moisés. Porque a Bíblia fala num vento oriental. E o que isso significa? Significa que Deus é que fez o milagre. Se o mar tivesse sido aberto da onde Moisés estava, para o outro lado, as pessoas até poderiam achar que quem fez o milagre foi Moisés. Então, isso é pertinente eu falar aqui, para que você veja que foi Deus quem fez o milagre. Deus abriu o mar, mas foi de lá para cá. Então, para nos ensinar que Ele é o Deus poderoso e que Ele faz o milagre no tempo certo e na hora certa. Então, quando Moisés colocou o cajado, o mar se abriu. E eles, então, passaram para o outro lado. E aí a Bíblia fala em Miriam, que Miriam, então, irmã de Moisés, celebra. O povo começa a celebrar que eles, então, saíram do cativeiro do Egito. E eles, então, iriam rumo a uma terra que Deus ainda iria mostrar para eles, mas que era uma terra de prosperidade, que nós vamos continuar vendo nos outros livros da Bíblia, tá bem? E no livro de Êxodo, capítulo 20, então, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Lembra que eu mostrei a foto do Monte Sinai? Pois Deus então pede que Moisés suba ao monte, e ele então começa a conversar com Deus. Deus se revela face a face para Moisés, e ele então dá o Espírito Santo então dá inspiração, e Moisés então escreve o livro de Gênesis, escreve o livro de Êxodo, escreve então esses 2 livros contando, e Deus dá então durante os 40 dias que ele ficou no monte, os 10 mandamentos. Porque Moisés teria que governar sobre aquele povo. Ele havia tirado o povo da escravidão, mas aquele povo precisaria de ordem, de organização. E é o que nós vamos ver, que o povo começou a se organizar. E tudo aconteceu, essa organização, através dos 10 mandamentos, que foram os primeiros mandamentos. Houve outros mandamentos que Deus deu, mas os primeiros 10 estão aqui, né? Não terás outros deuses além de mim. Então,
para você ver como Deus mandou aquelas pragas sobre o Egito para mostrar que ele é o Deus principal. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses. Então, Deus, ele nos mostra que ele é o único Deus. Não existe outros deuses. E hoje em dia as pessoas ficam procurando em tudo, em vários caminhos, em várias crenças. Pessoas que procuram Deus através da meditação, pessoas que procuram Deus através de tantos caminhos, através de Buda, através de Maomé, através através de tantas crenças, através de crendices. Nós somos um povo que é um povo brasileiro que descende de povos que eram católicos, que traziam tradições humanas, né? E eles acabavam adotando tradições, crendices, na verdade. E essas crendices, então, todos nós acabamos adotando nas nossas vidas. E isso é um Deus, toma o lugar de Deus. E Deus, ele mostra que ele é um ser supremo. Ele é o único Deus. Segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo. Então, o povo, inclusive, quando Moisés desceu do monte com essa lei, eles haviam feito um bezerro de ouro. Então, quantas pessoas que têm ídolos? E, na verdade, a Bíblia ela nos fala que ídolos não são apenas estátuas. Tem gente que faz ídolo, a comida, o seu ídolo. Tem gente que faz os seus filhos, os seus familiares de ídolo. Tem gente que faz tantas coisas de ídolo, um cantor de ídolo. Então Deus, ele nos ensina aqui, não farás nenhum tipo de ídolo. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Então Deus nos ensina a não jurar. Tá bem? O cristão, ele não jura. Por quê? Porque lá, inclusive no livro de Mateus, está escrito que a palavra do cristão deve ser sim, sim, e não, não. Né? Se é não, é não. Se é sim, é sim. Então, nós não juramos. Até porque, o que Jesus quis dizer que a palavra do cristão deve ser assim? Porque ele quis nos mostrar que o cristão deve ter palavra. Que aquilo que nós falarmos deve ser aquilo que nós falarmos. Que não haja dúvida. Né? Ninguém pode duvidar de nós se estamos falando a verdade ou não. Por quê? Porque sabem que o nosso caráter é verdadeiro. Sabem que nós já não juramos em Deus, o nome de Deus em vão. É porque estamos falando a verdade, porque somos pessoas corretas. O quarto mandamento é: lembra-te do dia do sábado para santificar. Então, no Antigo Testamento, nós vamos estudar no módulo 2 mais a fundo sobre o sábado. E aqui, o que eu posso adiantar para você sobre o sábado é o seguinte: que Deus instituiu para o povo de Israel o sábado, que era um dia de descanso. E nesse dia eles não poderiam trabalhar. E, inclusive, havia o ano sabático. Eles trabalhavam 6 anos e no 7º ano eles não trabalhavam, eles descansavam. Tá bem? Então, não era só no dia de sábado. Eles ficavam o 7º ano. Nesses 6 anos eles recolhiam a colheita e no 7º ano eles não trabalhavam. E Deus fez isso para o povo de Israel, porque no Novo Testamento, com a Nova Aliança, nós entendemos o seguinte, que Jesus é o Senhor do sábado e que nós somos mais importantes que o sábado. E também entendemos que o dia do Senhor é sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O dia do Senhor é todos os dias. Sábado era o dia do desfrute, o dia de desfrutar na companhia de Deus, a vida, o trabalho, aquilo que eles haviam feito. Então hoje nós desfrutamos de Jesus todos os dias, tá bem? De domingo a sábado nós
desfrutamos de Jesus. Então nós vivemos na companhia de Jesus, vivemos na companhia de Deus e nós trabalhamos para Deus, em louvor de Deus, tá bem? E nós jejuamos a Deus, não importa o dia, nós devemos tirar um dia, um tempo para Deus, um tempo para a palavra de Deus, mas não necessariamente precisa ser o sábado, pode ser qualquer dia da semana, tá bem? O quinto mandamento, honrar pai e mãe. Então, aquele que honra pai e mãe, a Bíblia diz que os seus dias serão prolongados na terra, né? Então, é um mandamento, honrar pai e mãe. Sexto, não matarás. É porque aquele povo era um povo muito primitivo, um povo que tudo era na base da justiça humana. Então, tudo aquilo que eles faziam era a base da sua justiça. Havia uma lei, nós vamos estudar mais a fundo. Na Mesopotâmia, havia uma lei que era olho por olho, dente por dente, que era a lei de Talião. Então, se alguém matava algum parente meu, eu devia ir lá e matar. Então, as outras leis dos outros países permitia fazer justiça. E aquela pessoa que fosse lá e matasse não seria condenada porque fez justiça. Então, aqui Deus está dizendo o seguinte: não é você não matarás, por quê? Porque quem vai fazer justiça por você sou eu, né? Não adulterarás, o sétimo mandamento. Então aqui Deus institui a não trair. Por quê? Porque a família é sagrado. Deus institui a família como sagrado. Deus institui uma esposa. Então não adulterarás. Aqui também fala do adultério espiritual, não só do adultério carnal. Por que espiritual? Porque quando uma pessoa tem um ídolo, ela se prostitui com aquele ídolo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o noivo, que Deus é o marido da igreja. E se nós somos a igreja e nós adoramos outros deuses, adoramos outras coisas. Por exemplo, se o meu trabalho é mais importante que Deus na minha vida, ou não digo só o trabalho, a família, enfim, se é mais importante que Deus, então eu estou adulterando espiritualmente, estou traindo meu marido, que é Jesus, que é a igreja, porque eu estou falando de adultério espiritual, tá bem? Então não é só o adultério carnal entre homem e mulher, mas também é o adultério espiritual. Não furtarás, é o oitavo mandamento. Não furtarás. Furtar é roubar, tá bem? Não roubar do ser humano, mas também não roubar de Deus, né? Aquilo que é de Deus é de Deus. Nono mandamento, não darás falso testemunho. Quantas pessoas que dão falso testemunho, né? Que a sua vida é um mau testemunho. Ele é um mau exemplo. Então, falso testemunho não é só o juramento em vão. Não é somente o juramento em julgamentos ou um falso juramento, mas também é um falso testemunho na questão moral, né? Na questão moral. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Não cobiçará a esposa do próximo, mas também não cobiçará o que é do outro, né? Hoje o que mais tem são pessoas cobiçando, pessoas fazendo coisas erradas porque cobiçam o que o próximo tem. Então, pessoas que mentem, que roubam, que fazem tudo porque cobiçam aquilo que o outro tem. Então, a cobiça, ela é um mal, ela é algo que o Senhor condena, tá bem? Então, e qual o resumo do livro de Êxodo, então? Só para recapitular: opressão no Egito, eles estavam escravos. Os primeiros anos de Moisés, o período da libertação do povo, o período da disciplina, né? Que Deus estava disciplinando eles, e o período da legislação e organização do povo, que foi através dos mandamentos, tá bem? Espero que você tenha
aprendido, que você tenha aproveitado este vídeo. Se você não entendeu, volte, assista tudo de novo. Você pode assistir quantas vezes quiser, marque, grife, pegue uma folha, um caderno, escreva lá o que você não entendeu, escreva o que você entendeu, o que foi principal, né, que você aprendeu. Lembrando que esse módulo 1 é um módulo mais resumido, então eu estou tentando resumir o máximo possível que eu posso, para que você entenda. Aquilo que você não entende, você pode perguntar, colocar lá no grupo do WhatsApp, e nós estamos à disposição para tirar as tuas dúvidas, porque é muito importante o conhecimento. O conhecimento é o que faz com que possamos agir, né? Não tem como agir sem o conhecimento. E não tem como. E precisamos abrir a nossa mente. Estamos aqui no livro de Êxodo justamente vendo isso, que o povo estava escravo no Egito, justamente porque deixaram Deus de lado, fecharam a sua mente e foram escravizados. E quando nós aprendemos de Deus, aprendemos sobre a Bíblia, aprendemos que precisamos ampliar nossa visão, nos libertamos espiritualmente, porque aí nós vemos aquilo que precisamos mudar na nossa vida. E aí então a gente age em cima do que a gente aprendeu. Então, nesses ensinamentos, nesses vídeos, eu peço uma coisa para você: compartilhe com as pessoas esse ensinamento. Todo aquele que tiver o link do vídeo vai poder assistir o vídeo. E não só compartilhe, mas aquilo que você aprendeu, coloque em prática na tua vida, tá bem? Porque sempre, não só o conhecimento teórico, quantos capítulos tem a Bíblia, quem foi que escreveu, mas tem uma lição que o livro quer ensinar para nós. Então, né, que você possa ter aprendido essa lição. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus.